Olá, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindo ao nosso canal Fé, Coração e Mente. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e muitas vezes cercado de mistério. O que acontece quando um espírito sai do corpo de uma pessoa? Prepare-se para uma jornada reveladora que vai mexer com a sua mente e seu coração. Fique conosco até o final e descubra as respostas que você sempre quis saber. Para compreendermos plenamente o que acontece quando o espírito deixa o corpo, precisamos mergulhar na essência do que somos como seres humanos. De acordo com muitas tradições espirituais, filosofias e religiões ao redor do mundo, o ser humano é composto por 3 elementos principais: corpo, mente e espírito. O corpo é a nossa forma física, aquilo que podemos ver, tocar e sentir. Ele é formado por carne, ossos e órgãos que trabalham em harmonia para nos manter vivos. É a nossa casa temporária durante nossa jornada terrena. A mente, por sua vez, é o centro de nossos pensamentos, emoções e consciência. É através da mente que interpretamos o mundo ao nosso redor, tomamos decisões e vivemos nossas experiências diárias. A mente é responsável pelo nosso intelecto e nossas emoções, criando a ponte entre o corpo e o espírito. O espírito, no entanto, é a nossa essência imortal. É a centelha divina dentro de cada um de nós que nos conecta com algo maior e eterno. Diferente do corpo, que é perecível, o espírito é eterno e transcende a nossa existência física. Ele carrega nossa verdadeira identidade, nossas memórias e nossa sabedoria acumulada ao longo das várias existências. Ao longo dos tempos, diferentes culturas e religiões têm dado nomes variados a essa essência espiritual. No cristianismo, é a alma. No hinduísmo, é o Atman. No espiritismo, é o espírito desencarnado. Independentemente do nome, a ideia central é a mesma. Somos mais do que apenas um corpo físico. O espírito é muitas vezes descrito como uma energia luminosa que envolve o corpo. Ele é responsável por nossa vitalidade e por nossa conexão com o divino. Quando estamos vivos, o espírito está entrelaçado com o corpo e a mente, formando um ser humano completo. Entender a separação desses 3 elementos é fundamental para compreender o processo de desencarne. O momento em que o espírito deixa o corpo é um evento profundamente significativo e transformador, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. É um momento de transição, onde a essência imortal se liberta das limitações físicas para continuar sua jornada em outro plano de existência. O momento em que o espírito deixa o corpo é conhecido como desencarne, transição ou morte física. Este é um processo natural que marca o fim da vida terrena e o início de uma nova jornada espiritual. Muitas culturas e tradições religiosas descrevem esse momento de maneiras diversas, mas há elementos comuns que podemos explorar. No momento do desencarne ocorre uma separação gradual entre o corpo físico e o espírito. Para muitos, esse processo é acompanhado de sensações de paz e libertação. O espírito começa a se desprender do corpo, uma experiência que pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de suas crenças, estado espiritual e circunstâncias de sua morte. Muitas vezes aqueles que estão próximos da morte relatam ver um túnel de luz. Essa visão é frequentemente descrita como uma passagem para outro plano de existência. A luz no fim do túnel é muitas vezes interpretada como um símbolo de retorno à fonte divina, à essência espiritual ou ao encontro com seres de luz. Esse túnel de luz tem sido um tema recorrente em relatos de experiências de quase morte, o que nos dá uma pista sobre a natureza dessa transição. Outra experiência comum é a sensação de flutuar acima do próprio corpo. Muitas pessoas que passaram por EQMs descrevem a visão de seus corpos físicos de uma perspectiva elevada, como se estivessem observando tudo de cima. Essa experiência pode incluir a percepção de médicos e familiares ao redor do corpo, reforçando a sensação de separação entre o corpo e o espírito. O processo de desencarne não é apenas físico, mas também envolve uma profunda transformação espiritual. É um momento em que o espírito revisita suas experiências de vida, refletindo sobre suas ações, aprendizados e crescimento. Em algumas tradições, acredita-se que o espírito passa por uma espécie de revisão da vida, onde cada momento significativo é revisto e compreendido em um contexto mais amplo. Esse momento de transição é visto por muitas culturas como um retorno ao lar espiritual. É o fim de uma jornada terrena e o começo de outra etapa na evolução da alma. O desencarne é, portanto, um momento de grande importância,
carregado de significado e possibilidades espirituais. Compreender o processo de desencarne pode nos ajudar a enfrentar a morte com mais serenidade e a viver nossas vidas com mais propósito e consciência, sabendo que nossa jornada espiritual continua além desta existência física. As experiências de quase morte, conhecidas como EQMs, são fenômenos relatados por pessoas que estiveram clinicamente mortas ou muito próximas da morte e depois voltaram à vida. Esses relatos oferecem uma visão fascinante e muitas vezes reveladora sobre o que pode acontecer quando o espírito se separa do corpo, ainda que temporariamente. As EQMs são frequentemente descritas como experiências intensamente vívidas e espirituais. Uma das descrições mais comuns é a sensação de flutuar acima do próprio corpo. As pessoas relatam observar tudo o que está acontecendo ao seu redor, como médicos e enfermeiros tentando reanimá-las, de uma perspectiva elevada, como se estivessem pairando sobre a cena. Essa sensação de separação do corpo físico reforça a ideia de que o espírito pode existir independentemente do corpo. Outro elemento comum nas EQMs é a experiência de passar por um túnel escuro em direção a uma luz brilhante. Essa luz é frequentemente descrita como incrivelmente acolhedora, amorosa e reconfortante. Muitos relatam sentir uma paz profunda e um amor incondicional ao se aproximarem dessa luz. A visão do túnel e da luz no fim é interpretada por muitos como um portal para outra dimensão, um sinal de transição para a vida após a morte. Durante essas experiências, algumas pessoas relatam encontrar entes queridos falecidos. Esses encontros são geralmente descritos como extremamente emocionantes e reconfortantes. Os espíritos dos entes queridos parecem estar lá para dar boas-vindas e guiar o indivíduo, ajudando-o a se sentir menos assustado e mais preparado para a transição. Esses encontros fortalecem a crença na continuidade da vida após a morte e na existência de um plano espiritual onde as almas podem se reunir. Outro aspecto interessante das EQMs é a chamada revisão da vida. Muitas pessoas relatam que durante a experiência, suas vidas passam diante de seus olhos como um filme. Elas revivem momentos significativos, veem suas ações e suas consequências e sentem as emoções associadas a esses eventos. Esse processo é muitas vezes descrito como uma revisão profunda e objetiva de toda a sua existência, proporcionando um entendimento mais claro de suas vidas e ações. Em algumas EQMs, as pessoas relatam ter encontros com seres de luz ou entidades espirituais. Esses seres são frequentemente descritos como figuras luminosas, radiantes e emanando um amor e sabedoria profundos. Eles podem comunicar mensagens de paz, amor e propósito, ajudando o indivíduo a entender o significado de sua vida e a importância de suas ações. Apesar das diferenças culturais e individuais, as EQMs compartilham muitos elementos comuns, sugerindo que há uma experiência universal que transcende as diferenças pessoais e religiosas. Essas experiências oferecem uma visão intrigante e esperançosa do que pode nos aguardar após a morte, reforçando a ideia de que nossa jornada espiritual continua além desta vida terrena. Ao estudar e refletir sobre as EQMs, podemos encontrar conforto e inspiração para viver nossas vidas com mais propósito e conexão espiritual, sabendo que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova fase de nossa existência. A questão do que acontece depois que o espírito deixa o corpo tem fascinado a humanidade desde os primórdios da civilização. Diversas culturas, religiões e filosofias ao redor do mundo oferecem visões únicas sobre a vida após a morte, cada uma contribuindo com sua perspectiva sobre esse grande mistério. No cristianismo, a crença predominante é que após a morte, as almas são julgadas e enviadas para o céu, o inferno ou o purgatório, dependendo de suas ações e fé durante a vida terrena. O céu é descrito como um lugar de eterna felicidade e união com Deus, onde as almas justas experimentam a paz e o amor divino. O inferno, por outro lado, é visto como um lugar de punição para os que se desviaram do caminho de Deus, enquanto o purgatório é um estado temporário de purificação para aqueles que ainda não estão prontos para entrar no céu. No hinduísmo, a crença na reencarnação é central. Após a morte, o espírito renasce em um novo corpo, passando por múltiplas vidas até alcançar a moksha, ou libertação, do ciclo de nascimento e renascimento. O karma, ou as ações de uma pessoa em suas vidas anteriores, influencia diretamente sua condição na próxima vida. Acredita-se que através de boas ações, meditação e devoção,
a alma pode eventualmente alcançar a união com o divino. O budismo também compartilha a crença na reencarnação, com o objetivo final de alcançar o nirvana, um estado de libertação do sofrimento e do ciclo de renascimentos. Através da prática da meditação, comportamento ético e sabedoria, os indivíduos trabalham para purificar suas mentes e alcançar a iluminação. O processo de desencarne é visto como uma transição importante, onde a consciência se move de uma vida para outra. No Espiritismo, a vida após a morte é vista como uma continuidade natural da existência espiritual. Após a morte do corpo físico, o espírito se encontra em um novo plano de existência, onde continua a aprender e evoluir. O plano espiritual é descrito como um lugar vibrante e dinâmico, onde os espíritos trabalham em sua evolução moral e intelectual, interagindo com outros espíritos e com os guias espirituais. A comunicação com os espíritos desencarnados é possível e é vista como uma forma de obter orientação e conforto. Os antigos egípcios tinham uma visão detalhada da vida após a morte, acreditando que a alma passava por um julgamento perante Osíris. O coração do falecido era pesado contra a pena da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve, a alma poderia entrar no paraíso. Se fosse mais pesado, seria devorada por Amit. Este julgamento simbolizava a importância de viver uma vida justa e honrada. Independentemente das diferenças entre essas tradições, há um fio condutor que as une: a crença em uma existência que transcende a morte física. Essa crença proporciona conforto e esperança, oferecendo uma perspectiva de continuidade e evolução além da vida terrena. Compreender essas diversas visões sobre a vida após a morte pode enriquecer nossa própria jornada espiritual. Elas nos lembram da importância de viver com propósito, compaixão e sabedoria, sabendo que nossas ações têm um impacto duradouro. A ideia de uma vida após a morte nos incentiva a buscar a paz interior e a conexão com o divino, preparando-nos para a transição final de nossa jornada terrena para a eterna. Os relatos de experiências espirituais são abundantes e variados, oferecendo vislumbres fascinantes do que pode ocorrer quando o espírito deixa o corpo. Essas experiências são frequentemente descritas em termos profundamente emocionantes e transformadores, trazendo conforto e esperança para aqueles que buscam respostas sobre a vida após a morte. Além das EQMs, existem também relatos de visões e sonhos vívidos envolvendo entes queridos falecidos. Muitas pessoas acreditam que esses sonhos não são apenas produtos da imaginação, mas sim visitas reais dos espíritos. Esses sonhos são frequentemente descritos como incrivelmente reais, com mensagens claras e confortantes que ajudam os enlutados a encontrar paz e consolo. Em algumas culturas, os sonhos são vistos como um meio de comunicação entre os vivos e os mortos, um portal através do qual as almas podem se conectar. Outro tipo de experiência espiritual comum envolve encontros com seres de luz ou entidades angelicais. Esses seres são descritos como figuras radiantes e benevolentes, emanando uma presença de amor incondicional e sabedoria. Muitos relatos falam sobre momentos de crise ou perigo onde esses seres aparecem para oferecer orientação e proteção. Eles podem surgir em visões, durante a meditação ou em momentos de profundo desespero, proporcionando um senso de segurança e paz. Existem também relatos de pessoas que afirmam ter habilidades mediúnicas, permitindo-lhes comunicar-se com espíritos desencarnados. Essas comunicações podem ocorrer através de sessões mediúnicas, onde médiuns agem como intermediários entre o mundo físico e o espiritual, trazendo mensagens dos mortos para os vivos. Essas sessões podem proporcionar conforto e encerramento para aqueles que estão de luto, oferecendo evidências de que seus entes queridos estão bem e continuam a existir em outra forma. Os fenômenos de aparições também são amplamente documentados. Muitas pessoas relatam ter visto espíritos ou formas etéreas, frequentemente em locais onde essas pessoas viveram ou morreram. Essas aparições podem ser visíveis a olho nu ou percebidas através de sensações de presença, mudanças na temperatura ambiente ou até mesmo sons inexplicáveis. Esses relatos sugerem que os espíritos podem permanecer conectados a lugares ou pessoas com quem tinham fortes laços emocionais. Essas diversas experiências espirituais não apenas enriquecem nossa compreensão da vida após a morte, mas também nos lembram da importância da espiritualidade em nossas vidas cotidianas. Elas oferecem uma perspectiva de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova forma de existência,
onde o amor e as conexões emocionais continuam a desempenhar um papel vital. Ao explorar e refletir sobre esses relatos, podemos encontrar conforto e inspiração para viver nossas vidas com mais propósito, amor e conexão espiritual. Essas experiências nos incentivam a cultivar uma relação mais profunda com o divino e a abraçar a ideia de que nossa jornada espiritual continua além da vida terrena. A espiritualidade é um aspecto fundamental da experiência humana, capaz de transcender as barreiras das crenças individuais. Quando refletimos sobre a possibilidade de que o espírito continua após a morte, somos levados a questionar e a valorizar profundamente nossas ações e escolhas diárias. Este conceito pode servir como uma poderosa motivação para vivermos de forma mais consciente, cultivando a compaixão, a generosidade e a bondade. A prática regular da meditação e outras formas de contemplação espiritual nos ajuda a alcançar uma conexão mais profunda com o divino, com o universo e com nós mesmos. Essa conexão é vital para a nossa paz interior, proporcionando-nos uma sensação de serenidade e equilíbrio que nos sustenta, mesmo nos momentos mais desafiadores. Em tempos de adversidade, a espiritualidade pode ser uma fonte inestimável de conforto e resiliência. Ela nos prepara para as inevitáveis transições da vida, incluindo a própria morte, com uma atitude de aceitação e coragem. A espiritualidade nos oferece uma perspectiva mais ampla, onde entendemos que somos parte de algo maior e eterno. Além de benefícios pessoais, a espiritualidade também fortalece nossos laços com os outros. Ela nos incentiva a criar e manter relacionamentos mais profundos e significativos, baseados em amor, respeito e compreensão mútua. Quando nos conectamos espiritualmente com os outros, promovemos um senso de comunidade e apoio mútuo que pode ser profundamente gratificante. Ao dedicarmos tempo e esforço para cultivar nossa espiritualidade, não só enriquecemos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para um mundo mais harmonioso e compassivo. A espiritualidade nos ensina a olhar além de nós mesmos, a ver o divino nos outros e a agir de acordo com essa visão. Em última análise, ela nos guia a viver de maneira que possamos deixar um legado de amor e sabedoria para as futuras gerações. Assim, ao abraçar a espiritualidade, encontramos não apenas paz e conforto, mas também a coragem para enfrentar os desafios da vida. É um caminho que nos leva a um estado de plenitude e realização, ajudando-nos a viver de forma mais autêntica e significativa. Que cada passo nessa jornada espiritual nos aproxime mais do divino, de nós mesmos e uns dos outros, tornando-nos instrumentos de paz e luz no mundo. Chegamos ao fim de nossa jornada juntos, refletindo sobre um dos maiores mistérios da existência humana. O que acontece quando o espírito sai do corpo de uma pessoa? Essa é uma pergunta que atravessa gerações, culturas e religiões, permanecendo sem uma resposta definitiva. É um grande mistério que cada um de nós poderá desvendar em seu devido tempo, quando nossa própria jornada terrena chegar ao fim. Até lá, o convite que nos é feito é viver nossas vidas com propósito, amor e fé. Que possamos encontrar significado em cada momento, valorizando as pequenas alegrias e os grandes desafios como partes essenciais de nossa caminhada. O propósito nos guia, o amor nos conecta e a fé nos sustenta, proporcionando-nos uma base sólida para enfrentar as incertezas e os mistérios da vida. Viver com propósito significa identificar e perseguir aquilo que realmente importa para nós, seja através de nossas paixões, relacionamentos ou contribuições para o bem-estar dos outros. O amor, em suas muitas formas, nos lembra da nossa interconexão, reforçando que, embora cada jornada seja única, não estamos sozinhos. A fé, por sua vez, nos oferece esperança e coragem, permitindo-nos acreditar que há algo maior do que nós mesmos, uma força que nos guia e protege. Saber que nossa jornada espiritual continua além desta existência terrena nos encoraja a cultivar nossa espiritualidade diariamente. Seja através da meditação, oração ou simplesmente pela contemplação da beleza ao nosso redor, cada ato de conexão espiritual nos prepara para a próxima etapa de nossa existência. Essa prática nos enriquece, proporcionando paz interior e clareza mental, nos ajudando a enfrentar a vida com uma atitude de gratidão e aceitação. Enquanto caminhamos nesta vida, que possamos nos lembrar de que cada dia é uma oportunidade de crescer, aprender e amar. Cada experiência, seja ela de alegria ou tristeza, contribui para a nossa evolução espiritual. Ao abraçarmos a vida com um coração aberto e uma mente curiosa,
nos preparamos melhor para o mistério que nos aguarda além desta existência. Em última análise, é a maneira como escolhemos viver nossas vidas que define nossa jornada espiritual. Que possamos viver com integridade, compaixão e sabedoria, deixando um legado de amor e bondade. Quando o momento chegar de desvendar o grande mistério, que estejamos prontos, com corações tranquilos e almas iluminadas, confiantes de que nossa verdadeira essência é eterna e continua além dos limites do tempo e do espaço. Até lá, que cada passo de nossa jornada seja guiado pela luz da nossa espiritualidade, iluminando não só nosso caminho, mas também o caminho daqueles que encontramos. Que possamos viver com propósito, amor e fé, sabendo que nossa jornada espiritual continua além desta existência terrena, nos conduzindo a um destino de paz, sabedoria e amor eterno. Agradecemos a todos que permaneceram conosco até o fim. Acreditando que este trabalho possa ajudar outros irmãos e irmãs, pedimos humildemente que compartilhem este vídeo, inscrevam-se no canal e deixem seu like. Que a paz esteja convosco.